Olá, bem-vindos a mais um boletim econômico do dia 7 de março. Índice de inflação da aviação agrícola, o IAVAG, teve uma alta em janeiro e o PIB brasileiro volta a crescer em 2021. O IAVAG, o Índice de Inflação da Aviação Agrícola de janeiro, apresentou uma alta de 0,57%, visto que em dezembro de 2021 estava na casa de menos 0,11%. Isso porque tanto os combustíveis quanto o dólar estavam em queda. A alta de janeiro foi devido aos combustíveis etanol e petróleo, que apresentaram uma alta de 0,08% no índice mensal. Cabe salientar que o dólar ainda estava em queda, apresentando um percentual de menos 3,2%. O acumulado dos últimos 12 meses se apresenta com 11,77%. Por isso é importante a revisão nos preços dos serviços de aplicação aérea. Para você ter uma ideia, o acumulado do IAVAG dos últimos 24 meses se apresenta com 21,86%. Isto é, tanto os combustívees quanto a inflação e INPC do período, quanto a variação do dólar já elevaram em 21%, quase 22% nos últimos 24 meses, os custos da aviação agrícola para atender as demandas dos clientes. Em relação ao petróleo, nessa madrugada, os preços do petróleo atingiram seu nível mais alto desde 2008. Chegou a encostar aí na casa dos $139 nessa segunda-feira, dia 7. Isso nos mercados internacionais, depois que a Casa Branca afirmou que estava discutindo com a Europa a proibição da importação do petróleo russo. Quem está segurando é a Europa, né? A Shell, principalmente porque atende praticamente toda a Europa com o petróleo russo. Se essa instabilidade econômica, política se manter, nós podemos ter aí um aumento na casa de 10% ou até mais nos combustíveis de aviação, impactando diretamente o IAVAG, que é o índice de inflação da aviação agrícola. Por isso é importante ficar de olho nessas movimentações Rússia e Ucrânia. Em relação aos preços dos combustíveis, 2 projetos de lei que buscam alternativas para reduzir os preços da gasolina e do óleo diesel nas bombas estão pautados para serem votados na quarta-feira, dia 9 de março de 2022, pelo Senado Federal. O governo brasileiro quer evitar altas tanto na gasolina quanto no diesel e as alternativas variam desde uma mudança no cálculo de cobrança do ICMS por meio de projeto de lei, a criação de um fundo e mudanças na precificação dos combustíveis pela estatal. Em relação às bolsas de valores, a Bolsa dos Estados Unidos, Ásia e Europa iniciaram hoje, dia 7, em queda, e essa semana será complexa pela instabilidade internacional. As ações das bolsas no Brasil, ligadas às commodities, registraram as maiores altas desde o início do conflito do ataque à Ucrânia, enquanto os setores ligados a transporte e veículos foram os que mais perderam. Então devemos ficar de olho nessas movimentações. Em relação ao dólar, na semana passada o dólar fechou em alta de 1,03%, sendo negociado aí a R$ 5,7. Apesar disso, na semana acumulou uma queda de 1,52% e o tombo nesse ano já é de quase 9% do dólar. Neste ano, o real está tendo melhor desempenho entre as principais moedas perante o dólar. E lembrando que o peso do dólar no IAVAG é de 40%. Em relação ao etanol, em fevereiro o etanol apresentou um recuo de 2,7% em relação a janeiro e isso vai ser mostrado no IAVAG mês que vem. Desde dezembro, o índice de preço, IPTL, vem identificando baixas no valor do etanol, mas com a instabilidade política e econômica no mundo, temos que ficar atentos porque pode haver uma alta para os próximos dias. Em relação ao PIB de 2021, o Brasil voltou a crescer, apresentando um percentual de 4,6%, crescendo somente no quarto trimestre em 0,5%, os dados informados pelo IBGE, mostrando, obviamente, a recuperação após uma queda de 3,9% do PIB em 2020, fomentado aí pela questão da pandemia. O destaque ficou para o setor de serviços e indústria, que cresceu 4,5%, já o setor agropecuário registrou uma queda de 0,2% em 2021, mas pela quebra de safra devido às questões climáticas e também os problemas na pecuária. A cada 15 dias nós vamos apresentar dados econômicos que impactam o índice de inflação
da aviação agrícola. Meu nome é Cláudio Júnior Oliveira, estou como diretor operacional do SINDAG e este é o Boletim Econômico da Aviação Agrícola do Brasil.